Bom, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite agora para a professora que chegou também. É um prazer ter todos aqui. Hoje é um evento super especial para a Liga. Só para introduzir, eu acho que assim, a Liga está sempre querendo mostrar que letras não é só ser professor. Mas querendo ou não, 85% é professor, com muito orgulho, então é sempre um prazer fazer apresentações de professores que falam sobre esse assunto. Hoje eu vou apresentar uma professora queridíssima que vem do nosso próprio Mackenzie. Ela é formada pela USP, doutora pela USP, já foi professora do ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação. Ela é professora titular do Mackenzie no programa de pós-graduação em letras, onde além de reitora, ela também foi orientadora educacional, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Educação e coordenadora geral da pós-graduação. Ela também foi membro titular do Conselho Municipal de Educação de São Paulo e do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Foi secretária de Estado da Educação de São Paulo e atua na área na área de letras, nas suas teorias, nas práticas. Ela é autora de diversos livros, artigos, capítulos de livros, e é com muito orgulho que eu apresento a professora Maria Lúcia. Muito obrigada, Pro. Quem agradece sou eu, minha querida. Muito obrigada por me convidar, por essa apresentação. É muito bom estar aqui. Eu sou professora, né? Então, e formo professores. Essa é a minha tarefa, né? A tarefa que eu escolhi para mim de vida toda, né? Trabalho com educação a minha vida inteira, trabalho com formação de professores e vejo que essa é uma profissão que é absolutamente gratificante, né? É uma profissão que nos deixa felizes, não nos deixa acomodados, não dá para ser acomodado, um professor acomodado não sobrevive, né? Vegeta, mas se a gente quer acompanhar o dia a dia, quer estar junto com os nossos alunos, a gente está sempre se reinventando. Quem vai contar um pouco disso é o próprio Nicolas, né? E aí a gente tem muito prazer de estar aqui. E a Liga é uma iniciativa muito, muito, muito positiva, porque é uma iniciativa de alunos para alunos. E isso é muito importante, porque vocês têm mesmo que tomar conta dos espaços que lhes são oferecidos, né? Então, eu estou muito contente de estar aqui, e principalmente na companhia da Valéria, né? A Valéria faz parte da minha vida, né? A gente não tem assim uma classificação de parentesco, de amizade, do que seja, mas eu sei que ela faz parte da minha vida. E do Nicolas. Nicolas é me orientando no mestrado, eu já o conhecia desde a graduação, mas nos reencontramos no mestrado, e a gente tem vivido até aqui uma experiência bastante positiva, e é dessa experiência que ele vem falar com vocês. Ele vem trazer um pouco, vai contar um pouco da pesquisa que está praticamente pronta, ainda não está absolutamente concluída, mas ele já passou pelo processo do exame de qualificação no mestrado, e ele está, e foi bem, deu tudo certo, e ele está aqui para contar um pouco desse percurso dele no mestrado, que é um percurso que depois vocês todos devem pensar como uma alternativa para todos vocês, se quiserem realmente continuar na carreira acadêmica, e aí é uma porta aberta, não é? E o Nicolas escolheu como título do seu trabalho os gêneros textuais da cultura digital nas aulas de leitura literária, relato de experiência nos anos finais do ensino fundamental. Porque quem trabalha com educação sabe que teoria e prática se alimentam, se retroalimentam. Então, você sai de um curso de graduação pleno de teorias e vai para a prática. E vai ser professor de fato, para usar todas aquelas teorias que lhes foram apresentadas ao longo do curso. Quando chega na prática, no momento de dar aula de fato, aí vocês começam a questionar até uma ou outra teoria discutida em sala de aula, o que usar aqui e o que não vale a pena aproveitar. E aí vocês vão reinventando, vão pondo em prática as teorias conhecidas e vão buscando outras teorias que justifiquem a prática de vocês. Então, discutir a prática de sala de aula é muito importante.
é muito importante, porque a gente não discute por discutir, não apresenta por apresentar, mas apresenta dando subsídios que justificam as novas práticas que estão sendo colocadas para os alunos da educação básica. E aí, já no início do trabalho do Nicolas, eu até anotei aqui, ele vai trazer o problema de pesquisa que vai dar para vocês uma clara dimensão do que ele pretende fazer. Ele se pergunta como promover um trabalho com leituras literárias que desperte o gosto pelo ato de ler e que, ao mesmo tempo, forme leitores críticos e conscientes de sua realidade. Então, não é a leitura pela leitura, não é a literatura pela literatura, não é a língua portuguesa por ela mesma, mas é tudo isso acoplado à formação de um leitor crítico, consciente de sua realidade e um cidadão melhor do que esses que nós vemos por aí afora, nesse país tão complicado que nós temos. Então, eu tenho assim, um prazer enorme de estar aqui com você, Nicolas, mas a palavra é sua. Hoje é seu dia. Tá bom, querido? Nossa, olha, vou ser sincero, não sei nem o que falar agora. Você vai falar do seu trabalho. É incrível, né? Muito carinhosa, eu agradeço imensamente a parceria. É suspeitíssimo para falar, porque a professora Maria Lúcia além desse currículo fenomenal que ela tem, é um ser humano assim com um coração grandioso, tá? Cumprimento a professora Valéria, Laura, em seu nome cumprimento toda a Liga. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? Uma vez maquenzista, sempre maquenzista. Fiz a minha graduação, estou na pós-graduação, e eu sou muito original, eu quis fazer pós-graduação no Mackenzie também, então, né? E falar um pouco sobre a minha pesquisa é mostrar que existem outros caminhos que o curso de letras, em especial que o programa de pós-graduação em letras, pode abarcar. Porque muitas vezes a gente fica naquele medo de, eu vou fazer língua, eu vou fazer literatura. Vamos fazer educação, vamos falar algumas coisas legais que acontecem na educação, que é importante para o nosso dia a dia, porque as pessoas estão lendo as coisas que nós escrevemos, né? As coisas que nós pesquisamos. Então, que bom que a gente pode ter, assim, orientações que nos permita poder voar. E isso a professora Maria Lúcia deixa a gente com muita segurança em fazer, tá bom? Vamos lá, né? O meu Zoom tá meio estranho, mas o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Puxa. Entendi, não desativei não, eu só não ativei mesmo. Peraí, calma. Dá uma olhadinha. Eu acho que foi. Agora foi. Beleza, ainda bem. Tela 2, vamos ver se ele vai. Tem a tela? Não. Agora foi. Foi? Perfeito, Harry. Vamos embora. Bom, então como a professora Maria Lúcia adiantou, o título da minha pesquisa é Gênero Textuais da Cultura Digital nas aulas de leitura literária e relato de experiência nos anos finais do ensino fundamental. E eu acho que o mais importante que a gente pode pensar é a importância da leitura no nosso dia a dia. Né? Nós, enquanto professores, nós precisamos entender que muitas vezes os nossos alunos, chega até nós que os nossos alunos não leem. Mas aí a gente precisa fazer uma reflexão. De onde está vindo essa fala? Será que os alunos não leem? O que eles não estão lendo? Tá? Porque não é muito verdadeira. Porque eles leem, eles estão na escola, eles estão praticando leitura. Mas o que está sendo lido? Qual é a qualidade do texto que está sendo lido? Esse menino, essa menina está saindo da educação básica sabendo interpretar bons textos? Então, não tem um pouco dessa fala, os alunos não estão lendo, culpa do professor? Uma responsabilidade desse professor, que às vezes pode estar negligenciando alguma coisa? Então, a gente precisa entender que na nossa sociedade a gente lê para entender melhor o mundo, para viver melhor. Isso nas palavras da professora Marisa Lajolo. Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê. Então, se a gente entender o mundo como um texto, a gente está lendo a todo instante, tudo. E de que maneira nós estamos lendo esse texto?
mais intensamente se lê numa espiral quase sem fim que não pode e deve começar, que pode e deve começar na escola, mas não pode nem costuma encerrar-se nela. Então, a gente pode dar o pontapé inicial. A gente começa, mas não vai se reduzir a escola. A gente vai promover momentos para que esses alunos possam se desenvolver e criar uma rotina de leitura, né? Não só de literatura, de qualquer coisa, de qualquer texto, tá? E aí volta nessa ideia que eu falei para vocês, dos adolescentes estão lendo menos na contemporaneidade. Eles buscam outras formas de entretenimento. A gente está comparando o adolescente de 2022, que tem recursos midiáticos enormes, né? Que o adolescente de 2010, de 2000, de 1990 não tinha. Então, o que a gente está comparando? A gente também não pode cegamente acreditar que sempre vai ser do mesmo jeito, né? Então, o professor progressista que está na educação básica e que tem esse tipo de posicionamento, ele não conhece o próprio alunado, né? Essa fala é um pouco estranha. Muitos alunos também não tiveram acesso a livros na infância. Isso é fato. Quanto mais a gente conversa com eles sobre esse momento de leitura, mais você percebe. Professor, meus pais não compravam muitos livros para mim, ou não tinha uma biblioteca perto da minha casa, ou a escola não deixava eu levar os livros da biblioteca. E isso acontece, tá? As pessoas que integravam o círculo de convivência desses alunos também não os incentivavam a ler. Será que os pais liam? Será que os professores liam? Eu faço questão dos meus alunos me verem sempre com o livro debaixo do braço. Então, eu estou lendo, estou chegando na escola, eu não guardo. Eu entro na escola com ele para eles verem. Porque assim eles vão, português, né? O professor de português tem que ler. Mas ele está lendo. Então, é um incentivo. E o ambiente escolar também pode distanciar os jovens do hábito de ler. Quais são as obras que estão sendo escolhidas? Muitas vezes, tem-se a justificativa de que se escolhem algumas obras literárias porque elas serão cobradas no vestibular, mas é só por isso? A gente não tem de escolher algumas obras cujas temáticas ultrapassem o tempo, que tenham uma temática que possa fazer com que esse aluno de hoje, lendo esse texto, ele consiga entender o seu próprio mundo, né? Então, esse é o nosso propósito. Por conta da ausência de sensibilização e de contextualização, de ludicidade, de incentivos nas propostas de leitura por parte de alguns professores, os alunos muitas vezes desenvolvem ojeriza pela prática da leitura, principalmente quando se trata de cânones literários a priori mal trabalhados e mais distantes do universo do adolescente brasileiro. Isso que diz a professora Valéria, na dissertação dela de mestrado, e que eu concordo plenamente. Por quê? Muitas vezes não é que o aluno não gosta de ler. Às vezes, alguns alunos entram em contato comigo muito depois já terem se formado, terem passado por mim. Professor, olha, eu me lembro que um dia você falou sobre um livro, eu fui atrás, eu li, eu gostei muito, eu queria muito dizer isso. Então, mostra que a gente está criando vínculos com esses alunos, né? Talvez, naquele momento, ele não estava legal para ler um livro, mas depois ele gostou, ele releu, ele foi atrás, né? Alguns livros que eu trabalho na escola, por exemplo, eu não consigo tirar, porque eles falam, professor, esse livro ano que vem tem que estar, porque ele é ótimo, ele é maravilhoso, olha que legal que você faz, olha que legal a temática dele. Para a gente é muito importante. Então, se o nosso papel enquanto formadores de cidadãos é entregar na sociedade pessoas conscientes e críticas, né, a gente tem de atender também o que eles precisam, o que eles querem, tá? E aí vem o meu problema de pesquisa. Como promover um trabalho com leituras literárias que desperte o gosto pelo ato de ler e que, ao mesmo tempo, forme leitores críticos e conscientes da realidade que vivem? O papel principal é dizer que eu abomino prova de leitura. Eu acho que prova de leitura não mede nada. Então, muitas escolas ainda no Brasil, tradicionalmente, fazem com que o aluno leia um livro e em um determinado momento marca-se uma data, ele faz uma prova que ele, né, tecnicamente, não significa que ele sabe alguma coisa dessa prova, desse livro, talvez ele não tenha nem lido, né? E acabou. E o trabalho se resume a isso. E aí isso me incomodava muito.
Porque eu falava assim, bom, peraí, mas o que meu aluno está aprendendo? O que isso muda na vida dele? E aí eu falei, e se a gente usar coisas que já existem no dia a dia dele, para fazer com que esse processo seja mais tranquilo, para que ele tenha uma motivação para fazer esse trabalho e para que ele entenda que é importante para o processo de formação dele. Muito além de meramente saber o título da obra, quem escreveu, o ano que escreveu, isso, você dá um Google, tem. Está na internet. A gente precisa fazer coisas que os nossos alunos não têm tanto acesso. Então, é a nossa leitura, é o momento de interpretação, é a produção, é dar voz para esses alunos, tá? E aí surge o relato de experiência. Então, nas aulas de língua portuguesa, que eu ministro, num colégio particular aqui de São Paulo, nos anos finais do ensino fundamental, a partir de leitura de obras literárias, solicitou-se aos meus estudantes, eu solicitei a eles, a produção de um gênero textual da cultura digital, stories de mídia social. Porque, além de ser uma ferramenta tecnológica e multimediática muito presente no dia a dia dos alunos, eles usam com uma intensidade muito grande. E, além disso, tem resvalo nas propostas do que orienta a BNCC. Então, nós não podemos, hoje em dia, desconsiderar os gêneros textuais da cultura digital. Né? Então, vamos pensar. Se o meu aluno não é preparado na escola para fazer alguns determinados gêneros textuais da cultura digital, quando eu soltar ele no mundo, como é que ele vai fazer? Ah, ele já tem isso nato, ele já consegue fazer. Será? Quem ensinou ele? Quem ensinou? Eu pergunto para eles toda hora. Quem ensinou vocês a usar a internet? Quem ensinou vocês a usar o WhatsApp? Quem ensinou? Se eu te der um martelo e falar para você, usa, e você não sabe para que serve, você vai dar na cabeça do outro e acabou. Você não sabe para quê, ninguém te explicou por quê. Usa errado. Ou usa de um jeito que é o jeito que dá. Então, toda a tecnologia, seja ela qual for, ela precisa que alguém, em algum momento, tenha uma paciência de dizer assim, vem cá, olha, é assim que funciona, você precisa fazer desse jeito, pipipi, popopó. Então, partindo dessa minha ojeriza em provas de livro, que eu acho que não mede nada, e percebendo que esses recursos digitais estão extremamente presentes no dia a dia dos alunos, e nós passamos por um período de pandemia em que o recurso digital foi extremamente importante, e tem sido importante, então, o discurso do professor de que a tecnologia é ruim, não pode mais estar na ponta da língua desse professor. Porque foi a tecnologia que nos proporcionou, por exemplo, manter os nossos trabalhos. Sem isso, imagina como teria sido. Né? Teria sido muito pior. Teve seus problemas? Lógico. Mas poderia ter sido ainda muito pior. Tá? E aí o trabalho com as mídias é muito importante porque eu me lembro que quando eu entrei na graduação, em 2012, as minhas aulas da graduação, tirando as pedagógicas, não costumava ter muito foco em questões de mídias, em questões tecnológicas, e isso já me incomodava, né? Aí eu tive alguns professores que deram aula de literatura, de língua, com outro propósito, né, com uma outra visão, e aí as coisas foram fazendo mais sentido. Então, a gente também, para a gente poder fazer coisas diferentes, a gente precisa ter tido um modelo. Não dá para você tirar do nada. Alguém, em algum momento, te ajudou, te despertou para essas coisas. Então, a minha preocupação do trabalho com as mídias surgiu já na graduação. E eu sempre tive esse cuidado de olhar para todas as minhas práticas e tentar realizar de uma maneira que envolvesse os meus alunos nesse sentido. E eles gostam. Porque eles olham e eles falam assim, nossa, professor, eu nunca imaginei que dava para fazer um story sobre isso. Né? Então, o fato de buscar o trabalho educacional com e por meio das mídias enfrenta um problema. A constante atualização do profissional docente em virtude do constante desenvolvimento da tecnologia e, consequentemente, das mídias. É o que a professora Maria Lúcia falou lá no começo. Se o professor ele se acomoda,
ele não cria, ele não muda, ele não faz nada diferente. E aí não é nossa parte, enquanto educadores comprometidos com a nossa profissão, buscar outras possibilidades. A gente não tem recurso, a gente não tem isso, não tem aquilo. Mas, ó, em 2016, o professor Alexandre Guimarães já falava isso. E a gente precisa começar a internalizar algumas coisas. Então, nós precisamos entender, enquanto professores, que a gente precisa tomar cuidado com o nosso discurso. Menino, a gente vai usar os stories de redes sociais para você criar um trabalho que vai fazer sentido no seu dia a dia, tá bom? Tá bom, ele topa. Ele acha muito mais produtivo, inclusive. E a gente precisa pensar também que existem algumas profissões novas. Então, talvez o meu aluno possa cuidar de redes sociais numa empresa multinacional. Quem cuida disso? Teve uma preparação ou foi aprendendo? Em algum momento teve isso. Então, vamos tentar ajudar já esse menino. Né? Profissões surgem a todo instante. E, às vezes, é a gente que dá esse clique neles. Nem todos os jovens brasileiros dispõem de dispositivos móveis e de acesso à internet de qualidade em todo o território nacional. É verdade. A gente vive num país gigantesco, com políticas complicadíssimas em cada região. Né? Eu hoje estava assistindo o jornal e eu vi que, nesse negócio que está acontecendo lá na Amazônia, eles tentaram, dos rapazes que estão desaparecidos, eles tentaram entrar em contato com o prefeito de uma cidade e não conseguiram porque a internet é muito ruim, o sinal de internet é muito ruim. Brasil, 2022. Você fala, nossa, mas o sinal de internet é ruim. Sai de São Paulo. Sai daqui. Né? O Brasil é imenso. Então, a gente tem que ter essa noção, lógico. Tem divergência socioeconômica, divergência estrutural, divergência de uma variada quantidade de ordens. Mas as crianças e os adolescentes, em grande parte das cidades brasileiras, navegam pela web. E aí, essas informações, elas estão disponíveis em dados estatísticos. Então, se existem argumentos sólidos que nos trazem essa informação, então a gente precisa entender que é verdade. Apesar de entender também que não são todos que possuem esse acesso. Eles acessam perfis nas mídias sociais, conectando-se e interagindo com seguidores. Mesmo que seja um círculo pequeno de pessoas, eles trocam informações, eles estão produzindo texto a todo instante. A partir do momento que o aluno produz um post, um story, cria um conteúdo para um Reels, vai fazer um TikTok, enfim, qualquer que seja, ele está produzindo texto. Eu estou aqui agora produzindo um texto oral. Então, a todo instante nós produzimos texto, né? Então, também tirar esse estigma de que produção de texto é só aquilo que é escrito, que é duro, que é dolorido, que é sofrido. Por quê? Por que não pode ser uma coisa agradável? Por que não pode ser divertido? Lúdico. Compartilham informações em tempo real. O menino, a menina tem o mundo na mão deles. É o mundo inteiro. Mas muitas vezes eles não sabem olhar, eles não sabem o que fazer com essa quantidade de informação. E eu, se tivesse 13, 14 anos hoje, com essa quantidade de informações que eu tenho, eu também estaria perdido. Eu falo, cara, como é que... Tem coisa que a gente não sabe. A gente vai aprendendo, né? E eles produzem conteúdo de diferentes formatos. Você pensa que não, ele já está aqui, ó. Não, professor, eu vou te ensinar um filtro. Mas você faz isso, olha, tem um negócio que você coloca, um GIF, não sei o que, eu fico, me ensina tudo. Esses dias um aluno, no Canva, ele colocou um cronômetro. Eu falei, me explica como é que você fez isso. Ele falou, não, professor, é super fácil. Eu falei, é super fácil, então eu faço o que eu sei fazer. E aí ele me explicou. E eu fiquei emocionadíssimo, porque eu falei, cara, eu pedi para você fazer isso, você fez isso, né? Então, a gente tem que também ter essa humildade de aprender com os nossos alunos. Eles estão vivendo numa era que, tecnicamente, a gente não está vivendo na mesma intensidade. Então, ter essa humildade para aprender com eles é sensacional, tá? E aí surge o Instagram. O Instagram é uma das mídias sociais mais utilizadas. Eu escolhi o Instagram
porque poderia ter sido qualquer outra rede social, mas eu escolhi o Instagram porque era uma rede social que eles tinham mais acesso, era a rede social mais utilizada no ano que eu implementei esse projeto, e nos anos seguintes, eles me perguntaram, professora, a gente pode tentar fazer no TikTok? Eu falei, pode. Se você conseguir me mandar, tá tudo bem. Tá? Se para você for mais fácil, tá tudo bem. Né? Permite no Instagram e no TikTok também aplicar filtros às imagens. E aí existe um burburinho na internet, há uns 15 dias, que iam tirar os filtros dos stories do Instagram. Não vai tirar. É impossível. Tem muita coisa por trás aí, tem grana, tem patrocínio, tem empresas, a gente tem que ter essa leitura, tá? Possibilita compartilhar o conteúdo produzido em outras mídias sociais. O Instagram, por ser da Meta, né, tem essa possibilidade de compartilhar os conteúdos em todas as redes sociais, inclusive o Facebook, que a gente acha que está morto, mas não está. Ainda existe aí e tem uma galera que usa, tá? Outras ferramentas são os Reels, que, vamos dizer assim, é uma cópia, entre aspas, do For You do TikTok, tá? Que o Instagram deu um jeito, mas que funciona. Os próprios stories, se a gente for puxar lá atrás, ele vem do Snapchat. Ele surge com o Snapchat. E aí o Instagram olha para aquilo e fala, ah, legal, vou adotar. Entendeu? Então, se não tivesse feito, talvez não teria tido o boom que teve. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Snapchat é muito utilizado. No Brasil, é o Instagram e o TikTok. Né? Os stories é um dos gêneros textuais mais utilizados no Brasil, também com base em dados estatísticos. Tá? E aí surge, com base em toda essa teorização que eu fui atrás, que eu pesquisei, que eu tive de levantar, né, para criar o meu projeto de leitura, eu tinha 2 livros que eu estava trabalhando e eu percebia que os alunos não estavam... Tinham temáticas legais, mas os alunos não estavam, sabe, aproveitando o máximo disso. No 8º ano é A Megera Domada e no 9º ano Assassinato no Expresso do Oriente, que são livros que eles adoram. E, nossa, mas é livro antigo. Ele não vai gostar, cara. Se a gente trabalhar bem, ele vai gostar de qualquer coisa, desde que seja bem feito, tá? E aí eu começo, na minha aula de incentivo, de começar a provocação para eles, eu trago a ideia do principal da Megera Domada. Um rico mercador italiano decide que Bianca, sua filha mais jovem, só se casará depois da mais velha, a terrível Catarina. Então, ó, ela é terrível. Você já faz uma leitura dessa Catarina, você fala, eita, você já fica meio assim, né? Quem se atreveria a querer conquistar o coração de Catarina? Só mesmo o louco Petrucci, que se revelaria também um grande estrategista. E aí existe uma gama de adaptações, né? 10 coisas que eu odeio em você, o Cravo e a Rosa. Então, eles vão... Professor, eu já ouvi esse nome, Petrúquio. De onde que é mesmo? Né? E aí eles vão trazendo isso do universo deles. É ótimo, tá? E aí eu trago a provocação. Será que dá para elaborar stories que apresentem a narrativa de uma obra literária? Tem como vincular isso com esse universo digital? Aí eles, no primeiro momento, falam, não. Eu falo, tem. Claro que tem. Dá para fazer. E aí nós temos o projeto Lendo Stories, tá? E qual que é a proposta? A proposta é que eles elaborem 3 sequências de story do Instagram, mas eles também, nos últimos anos, eles têm pedido para fazer do TikTok, tá? Que apresente a narrativa do livro A Megera Domada. Eu trouxe da Megera Domada porque foi um recorte que eu fiz para essa noite, tá? E aí, qual é a ideia? Na escola em que eu trabalho, a gente não pode fazer propostas sem pontuar, sem dar nota. Ainda vivemos num país em que a nota é extremamente importante. Então, a gente tem de cumprir com essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia escolar. Então, eu me lembro que quando eu dei essa ideia para os alunos fazerem, a minha coordenação virou e falou assim, mas peraí, e se eles falarem 10 segundos, você vai considerar a nota máxima?
E aí eu falei, beleza, então vamos amadurecer essa ideia. E aí eu pedi para eles criarem uma sequência de stories que apresentasse o início da narrativa, uma que apresentasse o desenvolvimento da narrativa e uma terceira que apresentasse o desfecho da narrativa. E aí, para isso, a gente precisa entender como funciona cada sequência de story do Instagram. Então, cada story no Instagram tem duração de 15 segundos. Uma sequência de stories é composta por 4 stories. Logo, uma sequência, 60 segundos. Eu peço 3. Então, eles têm de entregar 180 segundos de gênero textual que eles vão produzir. Então, não é só ligar a câmera e começar a falar. Ele tem de, ler o livro. Ele vai assumir ser uma personagem. Ele vai contar a história do ponto de vista dessa personagem. Se hoje a Catarina tivesse recursos digitais e ela fosse fazer um story contando como está sendo esse processo do Petrúquio, querendo conquistá-la, da Bianca, como é que ela faria isso? Então, eles assumem isso. Então, se ele não lê o livro, não é um resumo na internet que ele vai pegar essas informações. Então, você incentiva o aluno a ir atrás da história completa, tá? E aí, eu digo para eles que eu não deixo eles passando vergonha sozinhos. Se a gente está pedindo, a gente também vai mostrar. E aí eu fiz de exemplo o Frankenstein, que é um livro que eu gosto, e aí eu falei, bom, eu preciso pensar em alguma coisa para dar uma ideia para eles, tá? E aí eu procurei nos filtros do Instagram, eu encontrei um rosto do Frankenstein. E eu falei, cara, um rosto do Frankenstein, um fundo aqui, pronto, tá tudo certo. Já consigo fazer minha produção. Pensei no que eu ia falar, eu já conhecia a história, né? E aí eu fiz esse de exemplo para mostrar para eles, tá? Isso aqui virou meme, virou figurinha, ó, gênero textual da cultura digital, tá? E eles trocam entre eles, é uma coisa sensacional, tá? Eu particularmente gosto bastante. Vamos ver. Sabe, eu nunca queria nascer, mas aí eu tive um criador, né? E aí, na hora em que eu nasci, vamos dizer assim, ele se assustou e me expulsou da onde a gente estava. Ó, é a criatura contando do ponto de vista dela, né? Daí eu tive de aprender tudo sozinho, entendeu? E é muito complicado aprender tudo sozinho. Eu tive que fugir, tive de ficar ouvindo e prestando atenção nos outros seres humanos para tentar entender. Mas eu não sou um ser humano, né? Eu sou uma criatura, eu sou um monstro. Ninguém gosta de um monstro. E eu tive o cuidado de falar algumas palavras não com a eloquência de um professor de língua portuguesa. Eu tive o cuidado porque os stories são falados nesse sentido. Muitas vezes é produzido o gênero textual assim, ó, os meninos foi. E olha, tava uma correria aqui, não sei o quê. Então, é para tentar fazer com que o alunado entendesse que era para ser mais leve, que não precisava. Ninguém está dizendo aqui de correção ou incorreção, não vou entrar nessa seara, mas é no sentido de que ele pode produzir gêneros textuais de uma maneira tranquila, né? Tem o peso de uma avaliação? Tem o peso de uma avaliação, mas é uma avaliação mais lúdica, tá? E aí, como exemplo, eu trouxe só uma parte, porque vocês vão entender por que depois. E aí eu trouxe no período de 2020, de 2021, de 2022 eu estou recebendo agora os trabalhos, e eles já estão dizendo que está ficando legal, eu já recebi eu já ri demais desse... Porque eu acho que faz parte, né, deles tentarem produzir coisa... Cara, sei lá, às vezes eu estou dando aula para o Whindersson Nunes. Eu não sei, né? É nesse trabalho que esse menino se desperta, tá? E aí eu trouxe do 8º ano do ensino fundamental que eles trabalham com a megera domada. E aí essa daqui foi uma aluna que fez um story simples, eu trouxe só uma parte dos stories, ela fez uns stories simples e ela falou assim, professor, eu vou prender meu cabelo, porque eu acho que a Catarina tem de ter o cabelo preso, e eu vou usar um filtro de imagem antiga, tá bom? Eu tô sem muita criatividade. Eu falei, tá, tudo bem, Gabi, mostra pra mim aí o que você fez. Aí ela me entregou isso aqui. Deveria ter som, mas não tá saindo som.
Me chamo Catarina, Saiu. e o pessoal costuma dizer que eu sou terrível. E eles têm razão. Não sou tola igual minha irmã Bianca. Qualquer coisa que meu pai fala, Bianca vai e obedece, sem nem ao menos questionar. Jamais deixaria alguém mandar em mim. A história começa a ficar ruim agora. Meu pai, um rico mercador, resolveu ter a brilhante ideia de que só vai deixar Bianca se casar se eu me casar primeiro. E eu lá quero saber de me casar. A parte ruim de tudo isso vem agora. Apareceu um cara, um tal de Petrúquio, de ser filho de Antônio, que foi um homem muito conhecido na Itália. Ele está disposto a se casar comigo. A única pessoa que vai se dar bem com tudo isso é Bianca, que vai finalmente poder ficar com um de seus pretendentes. Se esse jumento acha que vai ter alguma coisa comigo, ele está muito enganado. Eu só o incomodo. Vamos ver até quando ele aguenta. É a Catarina, criando stories em 2020. É do ponto de vista da personagem. Então, você está dando voz para o aluno, você está fazendo com que ele produza gêneros textuais. Para ele chegar nisso tudo, ele precisou fazer um trabalho de pesquisa, né? Ele precisou ler a obra. Então, não é simplesmente botar a câmera na frente e falar, vai. A gente, quando precisava gravar aula online, não era, vai. A gente tinha que pensar e dava errado, tinha que gravar de novo e refazer, e vai aqui na aula. Quando a gente estava no síncrono, às vezes dava errado, e a gente tinha que, né? Então, se até para a gente é difícil, para eles também é, mas a gente pode fazer com que seja mais tranquilo, tá? Não é porque foi sofrido para a gente que tem que ser sofrido para todo mundo. Aí, em 2021, essa dupla de alunos, aqui eu trouxe do mesmo aluno, mas é uma dupla, eles são incríveis. Eles fizeram umas sequências que eu racho o bico, tá? Eu vou trazer essas primeiras aqui para vocês verem. Ó, é outro ponto de vista de outras personagens da mesma obra, tá? E o som vai Enquanto eu demorar. estava na casa de Batista oferecendo um professor para suas filhas, Petrúquio e Catarina conversavam a sós. Depois de um tempo conversando, eles tomaram uma decisão. Decidiram que se casariam no domingo. A megera da Catarina não chega aos pés de Petrúquio. Durante o casamento, ele se demonstrou ser pior que o diabo. Se casou com vestimentas horríveis, derrubou o padre e ainda brindou a saúde de todos, como se bebesse com marujos. Ó, tá fofocando do casamento, entendeu? Tá fazendo os bastidores do casamento. Depois do casamento de Bianca, fomos para a casa de vocês. Lá os recém-casados Está bem decidiram baixo. fazer uma aposta para descobrir qual das esposas era mais obediente. Surpreendentemente, todas as esposas se recusaram a obedecer seus maridos. Até a Catarina. A única que obedeceu seu marido foi a Catarina. Não acreditava que algum dia alguém conseguisse domar a minha filha. Até quis acrescentar 20.000 moedas ao dote de Catarina, mas Petrúquio recusou a oferta. E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, eu falei, mas você fez 2 personagens? Ele falou, professor, quantos personagens eu posso fazer? Eu falei, quantos você quiser. Um dos personagens se chama Grêmio na história. Aí ele falou, professor, eu tenho um bonezinho do Grêmio, do time, eu posso colocar? Eu falei, deve. Porque aí eu vou saber, eu vou entender que é do Grêmio, mas você está mostrando para mim outros elementos que não tem na história. É time, Grêmio, em 1500 e blá, blá, blá. Não tem, né? E eu falei, os seus personagens são tão atuais que eles estão usando aparelho. Ele falou, nossa, professor, é verdade. Não tinha reparado nisso, tinha prestado atenção. Eu falei, olha que legal, né? E é uma barba, é um filtro de barba. O pai da Catarina pegou um filtro mais velhinho, né? Para trazer esse ar de uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, enfim. Mas foi pesquisar. Ó, colocou um cobertorzinho, buscou o chapéuzinho. Cara, isso é um cuidado que tem de ter, né? E mostra isso pra gente. Então, eu sou chorão, eu choro muito. E aí, por que eu só coloquei essa primeira parte? Porque eu vou convidar vocês para assistir a minha defesa. Óbvio, entendeu? E aí, lá na defesa, eu vou mostrar todas os stories que os meus alunos fizeram, tá bom? Então, eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, para ouvir isso que eu tenho a dizer, né? Eu acho que a ideia, o intuito é realmente contribuir, trazer outros olhares, né? Para esse universo que a gente tem das letras, que é maravilhoso, mas uma atualizaçãozinha, né? De um jeito um pouco mais tranquilo, mais gostosinho para os nossos alunos. Para Maria Lúcia,
Não tenho nem como agradecer tudo que a senhora já fez por mim. É uma parceria, assim, incrível. Eu agradeço mais uma vez. Nicolas, eu acho que a sua fala, a sua apresentação e o convite que você faz para todo mundo assistir a sua defesa, dá uma aliviada, uma desmistificada também com relação ao mestrado, né? Que às vezes as pessoas acham que fazer mestrado, que coisa chata, né? Acho que eu não vou encarar essa. E aí você vê que você pode fazer um mestrado que te diga muito, né? Fala muito a você, e que acaba sendo alguma coisa até agradável. Lógico que é uma tarefa, né? E toda tarefa exige esforço, mas não precisa ser sofrida, né? E depende também da forma como se encare isso. E a gente vê também com muita satisfação e muito orgulho, né, Valéria? Que bom professor a gente fez, hein? Mackenzie solta bons professores aí no mercado de trabalho, hein? Fala a verdade. Com certeza, Pro. Mas a gente só é assim bom professor porque a gente teve professoras maravilhosas também, né? Vamos combinar. Mas gostei muito da sua apresentação e espero que o pessoal tenha gostado também, né? Gostou, Laura? Também. Hein, Laura? Foi bom? Certeza, eu amei. É muito bom a gente ter esses exemplos de verdade, né? Porque uma coisa é a gente estar na sala de aula, vendo o professor, no meu caso a Valéria, que dá metodologia, falar, tem que ser assim, tem que ser assado, assim, fica muito legal. E outra coisa é a gente ter o professor que está atualmente fazendo, está pesquisando, falar pra gente, é possível, né? A Valéria também foi professora, mas é diferente, né, o negócio. Parece que fica mais palpável, né? Fica real. Ele tá lá na educação básica, né, Laura? Está com a mão na massa lá com a meninada. Exatamente. Então, incrível. Muito obrigada, viu, Nicolas? Imagina, eu que agradeço o espaço. É um prazer. Eu acho que, só complementando uma coisa que a professora Maria Lúcia falou, eu acho que a questão do mestrado parece que é muito grande, né? A gente, não vou dar conta. Dá sim, gente. A gente consegue. Se a gente tiver uma ideia legal, fizer um trabalho bem, que tenha a nossa cara, que seja, né? Isso aqui é uma apresentação, né? De quem eu sou, do professor que eu sou. Então, se a gente trazer isso, né, para o universo acadêmico, fica mais tranquilo, não é sofrido, não, é bem tranquilo isso, tá? Desde que a gente consiga fazer bem feitinho, né, Pro? E antes de chegar nos exemplos, né, na parte prática do trabalho dele, ele passou todo por uma parte teórica. Sim. Ele foi discutir, tem ali um esforço de pesquisa considerável, onde foi trabalhar toda a questão do ensino de literatura, né, como se faz isso, esse espaço da literatura na educação básica, como isso é feito, como pode ser feito, o que dizem os documentos norteadores da educação básica. Depois, a questão mesmo da tecnologia, né, como aplicar isso em sala de aula com sentido, né, não a tecnologia pela tecnologia. Então, tem toda uma parte do trabalho que é uma parte teórica, que é a parte mais que está preparando para esses exemplos no final, né? Mas, de qualquer maneira, tem que ser feita. E não deve ser tão sofrido, porque o Nicolas, inclusive, se qualificou antes do prazo. Ele conseguiu terminar o trabalho uns 40 dias antes, Nicolas. Foi, Pro. Então, você vê que não é tão ruim assim. Com licença, gente. Como o nosso tempo está se esgotando, eu gostaria de abrir já para as perguntas, para caso alguém tenha alguma curiosidade ou alguma coisa do tipo, alguma angústia para compartilhar, alguma coisa do gênero. Alguém se dispõe a fazer alguma pergunta? Eu tenho a minha. Não, por enquanto não. Então, eu vou passar já para mim aqui. Porque, veja, eu concordo absolutamente com tudo que você falou. No entanto, uma coisa fica na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que é necessário fomentar esse interesse dos alunos pela literatura, por meio de algo mais leve, algo por meio digital mesmo, sabe?
por esse incentivo com a tecnologia, etc., o incentivo visual, como a questão do bonezinho do Grêmio, os filtros e tudo mais. Algo que eu me questiono desde que eu entrei no ensino médio, em que medida o contato com esse tipo de texto digital, esse tipo de estímulo visual afeta na produção de, por exemplo, artigos ou de textos, de redações mesmo, talvez no vestibular ou coisas do gênero. Você poderia... Eu vou perguntar seu nome porque eu não lembro. Augusto, desculpa. Augusto. Desculpa, Augusto. Eu acho impertinente sua preocupação, tá? É uma preocupação que nós todos temos de ter. Vamos ser muito sinceros? A gente vive num mundo educacional tradicional. Isso que eu apresento é um diferencial. Porque o aluno, no material que eu uso, por exemplo, a gente usa um material apostilado, né? E aí existem 1000 problemas em relação a isso, mas enfim, na questão de produção de texto, os alunos produzem editorial, crônica argumentativa, tem outro que qual é o nome daquilo? Crônica reflexiva, crônica narrativa, Eu falo, mas para que tanta crônica? Onde você vê tanta crônica? Onde você vê... Qual é o Conto adolescente? psicológico. Conto psicológico. Aí eu fico assim, qual é o adolescente de 13, 14 anos que lê um editorial da Folha de São Paulo? Ele não lê. Desculpa. Então, eu lembro que quando eu dava aula de produção de texto, redação, eu levava um jornal para eles e eles falavam, nossa, professor, é a primeira vez que eu estou pegando. Eu falei, você está brincando comigo? Ele falou, não, é a primeira vez que eu estou vendo. E aí eu comecei a entender isso. Eu falei, é verdade? Então, esses textos que eles produzem, que são muito cobrados na escola, que são cobrados, são gêneros do nosso dia a dia. Não estou dizendo que o editorial não existe. Ele existe. Ele é produzido. Mas esses textos não são muito agradáveis de serem produzidos para os alunos. Eles são necessários? Óbvio. Mas eles não produzem com uma satisfação muito grande. Então, veja, já tem uma problemática de que eles estão produzindo textos que é desconfortável. Eu vou pedir para ele produzir mais texto desconfortável ainda para ele? Ou eu vou pedir para ele fazer uma coisa que seja mais tranquila, que seja mais do dia a dia dele, que traga, que incentive ele a querer fazer uma coisa melhor? Cara, eu mostrei um Frankenstein, um menino botou um chapéu do Grêmio. Entendeu? Eu botei um filtro. Ele achou vários. E esse foi o final, porque eles me mandaram os making-offs, assim, sabe? Professor, olha, será que ficou bom? Não sei se tá legal. O que você acha? E eu falava, não, né? Não, também a gente não pode ficar... Não, tá no caminho certo, tá legal, tá ótimo. Não, mas eu acho que pode melhorar. Ó, ele tá achando... É dele, né? Então tem que ter a preocupação de produzir esses outros gêneros textuais do nosso dia a dia. Lógico, tem que saber fazer uma notícia. Ué, às vezes ele vai fazer um vestibular e o vestibular cobra. Uma reportagem, né? Enfim, isso já está. Produção de stories, não tem material apostilado. Meme, já tem, em alguns materiais apostilados. Aí você fala, meme? O menino vai produzir. Ué? Por que não? Por que não pode? Né? Para produzir um meme é um maior trabalho, não é assim, sentei, fiz, entreguei. Não, é difícil. Exige uma preparação, né? Uma pesquisa muito grande. Então, claro, temos de produzir? Sim. Mas a gente também, e aí volta na fala da professora Maria Lúcia e na minha fala lá também, que eu corroborei. A gente precisa buscar outros mecanismos, outras formas de fazer com que esse processo seja diferente. E aí faz parte do professor ir atrás, é a reflexão da praxis. Eu não posso ficar acomodado, vou ensinar o meu aluno a produzir editorial do mesmo jeito que ele sempre produziu, que eu produzi, blá, 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 blá. E é aquela velha história da gramática. Vamos ensinar orações subordinadas, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Nomenclatura ele faz o quê? Nada. Entendeu?
Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente faz ser mais agradável? É difícil, oração subordinada, mas a gente tenta. É nosso papel, né? Buscar outras formas de trabalhar isso. Eu não sei se eu te respondi, Augusto. Talvez eu tenha. Eu queria acrescentar só um detalhe aí na resposta. Tudo, Pro. A questão que a gente também tem que levar em conta é a questão da aquisição de repertório. Exato. Eles estão adquirindo repertório sem sentir, sem dor, sem sofrimento, porque eles estão fazendo uma atividade que os envolve, mas o repertório está chegando, e esse repertório vai ser depois utilizado nas questões mais formais, como a redação que você mencionou. Total. Né? Então, é função nossa também na escola ampliar o repertório do aluno. E ampliar com Shakespeare é bastante interessante, né? Quer dizer, é uma questão... Desafiador. E, de fato, é desafiador e abrir mesmo horizonte, né? Porque isso é importante. A escola tem esse papel também de ser provocadora de coisas novas, né? Para cada um de nós, né? Era só um adendo. Ótimo. Muito obrigado. E, inclusive, dá até uma vontade, assim, eu quero regredir, não quero mais faculdade, vou voltar para a escola, quero professores assim. Não faça isso, vá para frente. Só Você vai para a frente. licenciatura, Augusto. Isso. Você não está na licenciatura, Augusto? Eu tô. Comecei a fazer criação da Valéria. Então tá. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu deixei aberto aqui o chat, mas acho que ninguém mandou mais nada. Mais alguém? Me mandaram uma aqui, mas mandaram para mim. A Cláudia mandou assim: os alunos fazem uso do celular em sala de aula? Como fazer que tenham foco para a atividade? Muito obrigado pela sua pergunta, Cláudia. Olha, é um trabalho que eles podem começar na sala, mas que não necessariamente eles terminam na sala de aula. Porque muitas vezes, como eu disse na minha fala anterior, eu comecei esse trabalho no meio da pandemia, então não tinha aula presencial, né? Esse ano eles estão fazendo no 100% presencial. Então, alguns já falaram, professor, a gente pode pegar algumas aulas que a gente pode usar para fazer isso? Eu falei, pode, não tem problema. Mas eles diziam assim, não, mas eu acho melhor eu fazer em tal lugar, porque vai ter tal fundo, e eu quero usar tal roupa, e na escola não pode, não sei o quê. Então, tudo isso ele pensa antes de criar. Uma questão do celular, na sala de aula, eu acho que também veio um pouco disso com a pandemia, a gente precisa começar a desmistificar essa questão. Se o menino estiver usando o celular, ele não vai prestar atenção em mim. Ele vai prestar atenção em você se a sua aula for boa. Se a sua aula não for boa, ele não vai prestar atenção em você. Isso qualquer ser humano. Você está assistindo um programa de televisão. Programa chato. Você troca. Porque não desperta a tua atenção. Não te motiva a ser bom. Então, a minha aula tem que ser mais interessante que o celular para o aluno, né? Então, também é um processo de reflexão do professor. Se o seu aluno está trocando a tua atenção pelo celular, sinal amarelo. Tua aula não está muito boa, cara. Você precisa aí fazer alguma coisa. A tecnologia não vai substituir o papel do professor, né? Acho que uma vez a Pro Maria Lúcia falou isso na aula do mestrado. Ela falou, a nossa profissão, ela vai existir sempre. É como a gente lida com isso. Como que a gente traz essas coisas. Então, eu lembro quando eu era aluno da educação básica, não podia levar celular para a escola. Não podia levar para a escola. A coordenadora tomava e entregava na mão da minha mãe. Eu levava, né? Enfim. Aí, hoje... O meu aluno, ano passado, por exemplo, ele assistia aula no celular. Olha que louco. Então, é uma ferramenta que a gente tem que saber usar. É igual o exemplo do martelo. Se eu criei um martelo, entreguei, não expliquei para que serve. Se ele dá na cabeça do outro, não soube usar. Não sei se eu te respondi, Cláudia. Se eu não respondi, você fala. Não respondeu, fala mais. Não, respondeu sim. Foi bem claro, eu agradeço, porque eu tenho tido uma experiência, né, de atuação com o Fundamental 2 e isso tem me fomentado, né, como fazer com que esse aluno
realmente use da ferramenta, porque isso não tem mais volta. Não tem mais Não volta. Então, como fazer, mas para que ele realmente é isso, é a sua aula muito bem preparada, é a sua aula para chamar atenção, né? Então, para fazer que, porque eles assim estão difíceis mesmo para ler, né? Então, é uma coisa que você tem que pensar, ter essa troca com outros professores, né? Eu tenho buscado ter essa troca para ajudar, porque eu não tenho experiência com o Fundamental 2, mas eu agradeço muito a sua resposta, sim, ajudou no sentido de refletir mesmo a questão da aula, né, como tem sido a aula, enfim, e seguir aí, porque é um caminho sem volta. O celular, a mídia, é um caminho sem volta mesmo. E que bom, né, que precisou acontecer uma coisa ruim para a gente perceber a importância disso no nosso dia a dia. E talvez, Cláudio, eu não sei como é a sua realidade, mas talvez você pode criar propostas de atividades, enfim, que os alunos tenham de usar o celular na sala de aula. E aí é um recurso de pesquisa, é um instrumento de pesquisa, né? Aí a gente usava a enciclopédia. Qual que é a diferença agora? Tá tudo aqui. Você não vai carregar nas costas, não vai dar dor, não vai dar né? Talvez é criar uma proposta de trabalho que seja significativa com o uso do celular. Tá certo? Se eu posso até fazer um último comentário, como jovem professora, para vocês verem como a gente tem muito ainda a evoluir. Na escola onde eu trabalho, é uma escola que eu gosto muito de trabalhar. Mas você comentou, Nicolas, que quando você ia para a escola, você não podia levar o celular, né? Olha aí. Na escola onde eu trabalho, os alunos deixam o celular numa caixa quando eles entram. E eles deixam lá quando eles entram, e quando eles vão embora, eles pegam de volta. Ou seja, a gente evoluiu mesmo. Você não podia levar, eles levam e deixam o celular na caixa. E aí, qual que é o sentido, né? Pois é. E eu lembro, ano passado, Laura, só para complementar, eu lembro que ano passado surgiu uma coisa no grupo dos professores do WhatsApp. Professores, vocês têm de ficar atentos, porque os alunos estão jogando durante as suas aulas. Eu falei, mas não tem ninguém jogando durante a minha aula. E se ele está jogando, como é que eu vou saber? Eu não estou vendo a tela dele. Né? Aí eu fiquei pensando, mas eu não estou lá na casa dele. Então, não seria o pai e a mãe que deveria estar olhando isso? Mas o pai e a mãe estão cheios de coisa para fazer. Mas como é que a gente vai ser onipresente, onisciente, onipotente? Deus? Como? Né? A gente faz bastante coisa, mas, né? Então, como é que a gente vincula isso? Eu comecei a falar dos jogos nas aulas. Eu falei assim, gente, me explica, o que é? Aí eles começaram a me falar de ranqueada. Eu não sabia o que era ranqueada. Eles me falaram de, como é que é o outro negócio? Valorante. Mano, eu sou do Donkey Kong, eu sou do Super Mario. Valorante, eu lá sei o que é Valorante. Entendeu? E eles me ensinaram. Então, por que eu não posso aproveitar essas coisas que estão aí para eles me trazerem algumas coisas? Né? Para eu tentar colocar no meu dia de... Quem sabe a gente pode criar um projeto, uma atividade, alguma coisa. Eu sou meio doido, eu gosto de fazer um monte de projeto. Então, quem sabe? Mas é isso. Né? E, Laura, se você apresentar um projeto que envolva o uso do celular na sala de aula, para a sua coordenadora pedagógica, sei lá, qual é a figura que existe lá, ela não liberaria o celular, pelo menos naquele período, para que você pudesse executar uma tarefa? Mas tem que ser um projeto bonito, começo para ela ficar animada. Né? Porque se ela não entender o projeto, ela vai dizer que não. Porque a gente tem que ir quebrando os muros estão construídos, né? Sim. E aí a gente vai quebrando, abre um pouquinho aqui, abre um pouquinho ali, e no fim você dá conta. É uma coisa a se pensar, professora, com certeza. Olha aí um projeto de TCC pro... Quem sabe, hein? É verdade. Nicolas, professora, muito obrigada pela presença de vocês. Que palestra incrível, que bate-papo incrível.
super atual, que, assim, acho que todo mundo devia assistir. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas o Nicolas deixou o e-mail dele no final da apresentação. A live está gravada, se alguém precisar, a gente disponibiliza para vocês. E é isso, muito obrigada, professora Valéria, que está sempre aqui com a gente, nos apoiando, Augusto, meu parceiro, e todo mundo que está aqui, gente, super obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Tchau.